Estou chegando mais uma vez em Niterói para gravar mais um episódio aqui. Na primeira temporada eu já vim para cá para conversar com a Bruna Rafati. Dessa vez eu estou chegando para falar com uma pessoa que já foi minha cliente na Print Love, já foi minha cliente na Básica, já foi minha cliente na prestação de serviço e hoje eu sou uma grande fã do trabalho dela. Ela trabalha com animais, ela trabalha com a veterinária, mas ela também trabalha com os veterinários. Estou chegando para conversar com a Mari Naum, da Brand Vet. Eu acho que vocês vão adorar esse bate-papo de hoje. Mari, já estou chegando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Eu estou de volta à terra de Niterói. Na primeira temporada eu já vim aqui gravar e finalmente eu consegui voltar para gravar com ela, que a gente está tentando faz tempo. Eu já falei na cabeça desse vídeo que o nosso encontro ele é virtual. Ela já foi uma cliente da Print Love, já foi uma cliente da Básica, já foi uma cliente da minha prestadora de serviço e hoje eu sou fã dela, muito, muito fã. E se você ainda não a segue, já olha aqui embaixo na descrição que tá na hora de você começar a seguir. Eu já vou chamar ela aqui para se apresentar, mas antes eu quero aproveitar esse gancho, já que você vai entrar aqui na descrição também para já nos incentivar, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, encaminhando esse vídeo para quem também quer conhecer um pouco mais sobre o mundo do brand pessoal, o mundo da veterinária. E também não esquece de incentivar a nossa convidada de hoje, a Mari Naum. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Vi, muito obrigada. É um prazer. Meu primeiro podcast, então hoje é dia de comemorar, porque tudo assim que é primeiro, para mim é desafiador. Não vou já começar sendo muito sincera aqui e transparente. E só que eu tô feliz porque realmente é algo que a gente vem conversando. Eu escuto o seu podcast, então é uma coisa que é como se assim, eu vou fazer parte daquilo que eu já consumo. Isso para mim é muito legal, é muito coerente, né? Então, muito obrigada pelo convite, eu tô bem feliz. E é a primeira vez da Mari também de frente comigo, porque a gente já se conhece no virtual. Verdade. E é o nosso primeiro encontro presencial, mas eu cheguei aqui parecia que eu tinha encontrado uma velha amiga. A gente deu um abraço sincero. Não gravei, mas a gente deu um abraço sincero. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Faltou só isso, é verdade. Mari, se apresenta um pouco pra gente. Eu já falei aqui um pouco que você é veterinária, mas se apresenta um pouco pra gente. Conta como que surgiu a Mari veterinária antes da Mari empresária. A Mari veterinária, bom, a Mari veterinária, ela surgiu, na verdade não é muito, nossa, que história para quem é veterinário, porque lá na infância, com aquele sonho da criança de ser médica veterinária, na verdade eu falava que eu ia ser médica de bicho. Uhum. Então aí minha mãe falava: ela quer ser médica veterinária. Eu falava: não quero isso, eu quero médica de bicho. E é uma grande paixão que foi transformada em profissão ao longo, né, e aí vestibular e tudo mais. Meu sonho era morar no Rio, então eu queria por tudo passar aqui. E aí começou na infância e se concretizou mesmo na adolescência, né, na vida adulta. Eu fiz a Universidade Federal Fluminense aqui, então eu moro hoje em Niterói e eu brinco que eu, assim, fui conquistada por Niterói desde a faculdade. E, bom, então era uma paixão, virou trabalho. Eu queria já muito cavalo. A minha vida era assim, a minha vida profissional começou por eles. Na faculdade, meus professores falavam, né: "Mari, faz um outro estágio, vai para uma outra área também para você ampliar, ver se você gosta de uma coisa", e eu falava: "Não, gente, eu só quero cavalo, eu quero isso". Então foi uma coisa muito direcionada, e eu vivi os primeiros anos da faculdade. A Mari veterinária conseguiu realizar muitos sonhos dentro do cavalo, assim, da parte equestre, assim, de esporte, né, do cavalo atleta. E trabalhei muitos anos com isso, fui bem realizada. E aí, acho que a gente pode puxar o gancho um pouco do ao longo da veterinária, que foi assim, eu saí da faculdade, aí fui fazer residência no Jockey Clube de São Paulo,
Tinha aquela coisa com cavalo, aí conheci a reabilitação na residência, me apaixonei pela área, falei: "É isso que eu quero fazer para minha vida", e eu tenho essa coisa intensa, tipo: "É isso que eu quero para minha vida", e eu nunca pensei em fazer uma transição de carreira como eu fiz há alguns anos, e realmente era o cavalo que me norteava. E é muito legal, assim, pensar, porque, eh, quando eu estava, assim, na residência, tinha tanta gente que eu me inspirava, sabe, que eu olhava e que depois eu trabalhei com essas pessoas, que foi algo muito, honroso, assim, eu tenho muito orgulho dessa parte, assim, dessa trajetória. E, bom, e aí já estava trabalhando depois com cavalo, saí da residência, trabalhei num aras, depois comecei carreira solo, fui CLT, eu fui CLT porque falavam que era, Mari, ser CLT é o auge da veterinária, é muito difícil, então eu fui buscar o quê, né, o que me contavam que era o auge. Mas fui CLT, detestei, eu tenho Mas em clínica? não, eu fui CLT no aras, Aham. e depois eu fui CLT no Instituto Vital Brasil, trabalhando com os cavalos da fazenda. Mas eu detestava o formato de trabalho, eu tenho um valor de flexibilidade, liberdade muito alto. Então aquela coisa de ficar no mesmo lugar, parado, e a cabeça do empreendedor já estava ali e eu não sabia, né. Eu queria mais liberdade, mais flexibilidade de agenda, sabe, uma agenda mais dinâmica, né, que não acontece no CLT. E aí, enfim, tive uma chefe maravilhosa, que virou para mim e ela falou: "Mari, eu acho que só você não percebeu, mas o que você está buscando e tudo que você traz, assim, das suas habilidades pessoais e técnicas mesmo, eh, aqui você não vai ter espaço para isso, né, então, não sei, é você que vai tomar a decisão, mas vai ter aí uma listagem que eu vou precisar fazer para indicar para demissão, e ver o que que você acha". Nossa, aquilo me gelou a alma, imagina eu falar pra ela: "Topo, pode botar o risco de ser demitida", eu ia fazer o quê? Entendi. Né, assim, eu ia pra onde? E você não nessa fase, empreender era um mundo muito difícil ainda? Não, era um mundo que não existia, Aham. assim, não existia, eu não tive, assim, uma família, alguém, assim, empreendedor. Hoje eu tenho tios, primos, mas na época, assim, que eu convivia com a minha mãe, né, minhas tias, assim, não tinha isso. E na veterinária, eu me formei em 2012, a gente tá falando, sei lá, 2013, mais ou menos, que foi por aí, 2013, 2014, 10 anos atrás. Eh eu nunca ouvi um professor falar ou alguém, assim, sobre empreender. Isso nem existia na minha cabeça, não Eles era. falam na faculdade, não é só na faculdade de veterinária, eles É. falam na faculdade sobre isso, né. Pois é. Seria muito bom falarem e dar essa opção, porque na verdade, quando a gente se torna autônomo, né, que é essa saída, e a maioria dos veterinários acontecem, você sai ali da faculdade e você passa a ser autônomo, você já é uma eu presa. Aham. É, uma coisa que no primeiro episódio da última temporada, que eu falei com meu marido que ele é educador físico, Aham. e eu falei: "Pô, é uma profissão que você sai empreendendo, porque você sai fechando personal". Só que tem gente que é personal há 10, 15 anos e nunca tratou os alunos como um cliente, como não faz um NPS, não faz um contrato de prestação de serviço, Olha, toma calote, fica esperando aluno que não aparece, é, porque é quase assim, dentista, até mesmo médico mesmo, né, psicólogo, você vira um empreendedor, assim, que você é. sai da Da faculdade. faculdade, exato. E aí pra mim é uma coisa, empreender é uma coisa pensando, assim, em grandes empresas, nossa, não, demorou um bom tempo pra eu entrar na pele, assim, empreendedora, e falar: "É isso", e me descobrir, né, eu acho que, na verdade, me redescobrir, né, porque a veterinária pra mim era, lá atrás era assim: "Vou me formar em veterinária e vou fazer isso para o resto da vida". Uhum. Então, esse era o contexto da cabeça, né, da Mari. E só que aí, quando quando a minha chefe virou e falou isso pra mim, ela estava vendo algo que eu ainda não enxergava. E quando eu levei pra dentro da minha casa, do meu círculo de relacionamento, foi um choque muito grande, tipo: "Mari, mas você tem o certo, você tem um trabalho que você tá segura, como é que você vai pedir pra ela te indicar pra demissão, né?" E nossa, e tudo, mas aí
é um ponto que aí eu acho que todo empreendedor se identifica nesse independente da área de profissão, que é a voz interna do empreendedor. Uhum. Essa vozinha do empreender, ela fica ali falando com você, às vezes você nem entende muito quem é ela, você silencia ela várias vezes. Aham. Eu demorei para dar espaço para minha, só que tinha uma coisinha ali que eu ficava: "Ai, mas será?". Eu já estava terminando a pós de fisioterapia veterinária, já estava vendo, eu falei: "Será que eu não sei". Eu tinha uma vontade, era uma vontade, não vou dizer que era um propósito, que era nada disso, era uma vontade de tentar algo novo que não tinha nome. E hoje eu sei que é empreender, mas na época não tinha nome. E aí passou aquela semana, aí a minha chefe veio de novo e falou: "Eu preciso definir a lista de quem que eu vou colocar". Eh, e ela falou: "Você é mais recente aqui, então tem um risco mesmo de você entrar eles iam fazer tipo uma limpa, assim, Hum. né, na empresa, e eles falaram: "Tem um grande, uma grande chance de te indicarem, porque aí você tá menos tempo e tal, para eles vai ser mais fácil, e isso acontecer". Aí eu parei, assim, pensei. Aí aquele momento de ato de fé também, do empreendedor de: "Ai meu Deus, e aí? Ela fez certo. Será que eu Porque faço?". tem esse bichinho, essa certeza interna, mas sabe o anjinho e o diabinho? Mas aí o diabinho fica falando assim: "Mas você vai passar fome, mas você não vai dar conta". E Exatamente. daí você: "E agora? O que vai acontecer daqui uns anos, quando você olhar pra trás e ver que você deixou? Onde você poderia estar?". Eu já passei Não, por isso. os gremlins vêm Aham. com tudo, né. E aí também aquela questão de será que eu vou dar conta, né, sou boa o suficiente pra isso, por onde eu começo, acho que isso é muito medo quando a gente vai começar assim: "Mas tá, mas por onde eu começo?", né. E aí eu falei: "Tá, então eu vou sair", na minha cabeça era assim: "Eu vou sair do CLT e vou virar autônoma". E E vou continuar fazendo o que eu faço por conta, nada diferente a princípio. exato. E assim, eu vou, que prospectar, e que nem tinha essa palavra, era eu vou ir para o mercado, era mais ou menos assim, e vou começar a mostrar quem eu sou pra veterinária, né. E aí eu comecei, eu ia para uns áreas que eu já conhecia, aí eu falava em fisioterapia, tinha isso também. Há 10 anos atrás, você falar em fisiatria veterinária, né, que fisioterapia veterinária, reabilitação, era uma coisa que aqui no Rio estava bem iniciante, você contava nos dedos as pessoas que tinham. Pós-graduado então, nossa, aí talvez era nos dedos de uma mão só. Uhum. Então era algo muito novo, né, as pessoas, os próprios veterinários tinham um certo preconceito e não sabiam muito bem, assim: "Mas eu vou indicar isso para quê? E se ela pega o meu cliente?". E aí eu comecei a fazer, que aí também acho que já era uma característica do empreendedor, que é essa questão do pensamento crítico, Uhum. né, você não fica só satisfeita com contam uma verdade absoluta, aí já fica assim: "Será que é isso mesmo, né?". Porque aí eu saí, eu pedi para ela indicar meu nome para demissão, eu saí, e aí eu comecei a pensar, estruturar como eu ia fazer, o que que eu fiz? Vai assim, era uma coisa meio recém-formada, assim, né, recém-formada da residência, eu falei assim: "Gente, vou montar um PowerPoint falando sobre o que que é fisioterapia, vou começar a ir nas clínicas". Porque você tinha essa parte do ensinar o seu público que ele tem essa necessidade. Exato. Porque se eu for vender brigadeiro, todo mundo já sabe o que é brigadeiro, pra que É, serve. Chega lá e fala assim: "Olha, eu faço brigadeiro, uma amostra". Você tinha que ensinar que você não ia roubar o emprego das pessoas, é que isso. você fazia uma coisa totalmente nova. Então ainda a curva, né, Mari, Nossa, é ainda maior. eu lembro, eu me arrepio, assim, arrepio mesmo, ó. Porque eu lembro que foi, assim, muito difícil, foi muito choro, foi muito, assim, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida, sabe, assim, realmente, minha família tinha razão, aquilo era certo, e agora eu tô no incerto, e aí só que é o tal da vontade, é o tal da vozinha interna que ela fica, vai, e no começo você vai meio que tropeçando, você não sabe muito bem, não tem um plano de negócio, lindo isso, né. O meu começo de empreender foi assim, tropeçando. E aí as primeiras também, eu acho que além de tudo tem a nossa imaturidade, né, muito assim no sentido de autoestima baixa, falta da questão do autoconfiança, esses pilares mais do autoconhecimento, que também não é uma coisa super natural assim do, né, até comigo era um pouco, porque minha mãe sempre investiu muito em terapia, então era algo muito que já fazia parte da minha experiência, né, da minha vida.
Mas mesmo assim, eu era uma neném num aspecto emocional, assim, para dar minha cara a tapa às coisas, né. E aí eu ia e os veterinários não tinham horário para me escutar. Aí eu ficava: "Ai meu Deus", e quem escutava quando eu começava no segundo slide, já falava: "Vai demorar muito?". E aí eu ficava: "Ai meu Deus", aí eu voltava para o slide e falava: "Não, não pode ter 40 slides, tem que ter 10. Uhum. Eu tenho que resumir isso". Aí você foi aprendendo a vender sozinha, né. Fui aprender a me vender sozinha, fora isso, e entender que eu estava me vendendo, porque para o veterinário, a gente que trabalha muito nesse sentido do propósito de levar qualidade de vida pro animal, tem muito amor envolvido no que a gente faz, né. Você pensar em se vender é uma coisa que às vezes até tem uma criança que você fica: "Ai que estranho, que coisa ruim", E a sabe. gente foi criada, né, numa época que vender era feio, né, as pessoas viam vender como uma coisa ruim. "Ah, ela vem, ela", eu acho que ainda tem isso hoje, mesmo na era da internet. De vez em quando eu participei de um evento pago esses dias, mas era um evento para vender um produto. Tá. E só que era pago, a gente recebeu uma enxurrada de informação de qualidade. No segundo dia de evento, a pessoa tirou 2 horas do evento para vender e as pessoas começaram a reclamar que ele estava vendendo. Eu falei: "As pessoas Ainda eu não acredito que a gente em 2024, as pessoas ainda estão questionando as pessoas que vendem as coisas". E antigamente era pior ainda, né: "Ah, ela vem eles vender. Ah, é feio. Ai, nossa, vai trabalhar", não é? Vai exato. trabalhar. E hoje a gente pensa, né, a profissão que todo mundo tem em comum é ser vendedor, porque se você não mesmo que você não vende algo: "Ah, mas eu não trabalho, eu não vendo", você vende a sua imagem, você vende o seu, né, você se vende. Mesmo que você coloque ali alguma coisa totalmente pessoal: "Eu não vendo nada", você se vende, você quer ser reconhecida de alguma forma, então Não, por causa da internet, a gente se vende o tempo o tempo todo. todo. Um exemplo que eu gosto de usar, porque a gente hoje está vivendo uma situação polarizada politicamente no nosso país, Sim. e as pessoas que falam para mim: "Eu não gosto de vender", eu falo para elas: "Eu tenho certeza que na época de eleição você vende o seu político". Porque a gente vende o tempo todo a gente está tentando convencer alguém de que: "Ah, o meu movimento", Você porque a vende gente uma ideia, você vende, né, uma bandeira, alguma coisa você tá vendendo sem perceber, talvez sem consciência. E eu era essa pessoa lá atrás. Eu tinha, além, eu não sei nem se eu tinha consciência desse preconceito de vender, e se eu sabia que eu estava me vendendo, eu queria disseminar minha ideia mesmo, da reabilitação, né, que eu já sabia o quanto que aquilo agregava, o quanto que, a físio ela agrega para a pessoa que está indicando também, para o veterinário que indica, né, porque eu vou estar ali, eu falo que eu sou os olhos também desse veterinário que está parceiro, porque eu vou estar, vendo ele ali, o paciente, né, no caso o animal, o cão, o gato, enfim, toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana nas sessões, e eu também sou aquela pessoa que fala: "Olha, tá na hora de voltar com um veterinário clínico, Uhum. ou com um veterinário ortopedista". Eu fico sendo lembrete também, então é um trabalho que agrega para os 2 lados. Só que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, na época, então eu ficava falando sobre a físio. Até que um dia, Fora da era da internet, lembrando agora, porque hoje você abre isso daqui é, e você fala assim: "Vou falar sobre físio e em breve vou ter clientes". PowerPoint batendo de porta em porta. E aí essa história, assim, que eu falo, né, que é quando você tem um não muito sério, ou vira trauma e você para, ou você sofre, chora, tem aquele momento de pausa, mas é isso que vira combustível, essa insatisfação para você dar o próximo passo. Uhum. E aí aconteceu quando eu fui numa clínica, o veterinário escutou tudo, aí eu falei: "Ai", escutou e tal. E aí ele virou pra mim, ele levantou e falou assim, Mariana seu nome, né, Marina seu nome, né, aí eu: "Mariana". Aí ele falou assim, "Olha, não, era só o que faltava pra alguém trazer, não tem mais o que inventar, e se com veterinário a gente já passa fome, você tá indo pra qual caminho?". E aquilo doeu, Bi, mas assim, na alma, porque eu falei: "É um veterinário falando para outro veterinário, que triste", sabe. Aham. Só que naquele dia eu entendi que era sobre ele, que eram limitações sobre eles, e aí eu falei: "Tá, talvez aqui em Niterói não vai ser meu começo, eu vou começar a expandir, eu vou começar a ir para o Rio, vou começar a ir pra congresso de veterinários e falar com outras pessoas, com pessoas que talvez, assim, eu não tenha primeiro que convencer sobre a fisioterapia", né. E aí que foi essa virada.
no dia que ele falou, eu voltei para casa chorando, não tem nenhuma Mulher Maravilha aqui, assim, sofri, passei. Preparou seu currículo, né, porque quantas vezes a gente: "Vou preparar meu currículo, amanhã eu vou distribuir currículo", até que no dia seguinte a gente acorda falando: "Não, eu vou dominar mesmo o O mundo". mundo, exato. E aí eu parei, e aí eu pensei: "Será que eu volto pra CLT, volto pra empresa", tive todos esses medos, né. Só que aí passou, respirei fundo, e aí é o tal do pensamento crítico de novo. Será que isso é sobre ele, né, e as questões e limitações dele, ou realmente é sobre a fisioterapia, né? E aí eu lembro que eu falei: "Não, não é sobre ele". Eu decidi que eu não levaria para o pessoal, Uhum. sabe, que era sobre ele. E fiz essa estratégia, fui para o Rio, enfim. E aí começou o negócio a crescer, a crescer, a crescer, que chegou num momento que eu não tinha mais horário. E aí o problema do autônomo não se ver como eu presa, é isso, porque ele faz tudo. Eu era o meu comercial, eu era a minha secretária, eu era meu financeiro, eu era a veterinária técnica que estava ali sempre buscando excelência para entregar. Você é tudo, e não é sustentável. Uhum. Não dá para você sustentar todas essas áreas com excelência, alguma coisa fica perdida. Não, geralmente o que fica perdido é você. É Exato, você com você mesma, porque quando você vê, você tá entregando tudo pra sua empresa exato. e você tá ficando pra trás e você é o maior ativo da sua empresa. Exatamente. Então, aí começaram os outros tipos de problemas mais profundos. A gente pode aprofundar aqui? Pode, o podcast é seu, a gente pode falar o que a gente quiser aqui, Mas mas a é gente pode aprofundar, desde que você esteja preparada para entrar nessa profundeza que você tá falando. não, é uma profundeza que, assim, eu já mergulho nessas águas e eu fico segura de falar. Mas obrigada por falar isso. Porque aprofundar no sentido que aí você começa a enxergar o teto, né. Eu trabalhava de segunda a sábado, às vezes domingo quando tinha evento equestre também, e eu atendia, assim, de 8 a 12 pacientes de domicílio, mais cavalo. Eu saía 5 e pouco da manhã, voltava 10 da noite. Eu brinco que, assim, eu falo: "Gente, como que eu arrumei namorado nesse meio do caminho?". Eu falo, assim, que meu marido realmente era pra acontecer, porque estava ali no meio que eu frequentava, porque era isso, assim, eu tentava encaixar uma vida social. Meus amigos me amam muito, os que passaram essa fase realmente me amam muito, porque eu sumi, né, eu não estava em aniversário, não estava em nada, o Tem meu uma social. admiração também, você não sentia isso? Tipo assim, as pessoas ao mesmo tempo Al estão admirando? Alguns sim, e a família principalmente, e pela problemática da admiração da alta performance, do workaholic, né, que na verdade workaholic, eu gosto muito de falar, é vício em trabalho, porque workaholic é uma palavra bonita, mas a gente precisa entender direito o que que é isso, né. Não, na verdade o workaholic é uma brincadeira de alcoholic, as pessoas que não sabem disso, né, de vício mesmo. Exato, exatamente. Então, assim, é uma coisa que, então admiravam a família, porque aí sempre a justificativa era: "A Mariana está trabalhando", e para nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, é muito né, tipo, "A Mariana tá trabalhando". Ó, se tivesse falando: "Ah, a Mariana está no spa fazendo massagem". Nossa, No troca, não trabalha. São as crenças que limitam mesmo a gente. E aí, assim, eu lembro que alguns amigos, alguns desses que eu acho que são os amigos mesmo, né, admiravam e entendiam, mas alguns cobravam num nível de: "Ah, porque aí você sumiu. Ah, porque não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, se você tem tempo é só para o namorado, ou é só não sei o quê". E às vezes o tempo que eu tinha para o namorado, para minha mãe, para minha família, para o meu irmão ali, eh, era um tempo sem qualidade nenhuma. Uhum, Às vezes eu ia pra casa da minha mãe, lanchava com ela e dormia. uhum. E aí, se eu fiquei lá 4 horas, eu fiquei com eles 1, 1h30. O resto estava dormindo no sofá dela, sabe assim? E aí eu comecei a entrar nessa profundeza no sentido de: "Tá, eu quero crescer, e o que que eu faço?". Então eu já era uma eu presa, eu não sabia, eu não tinha essa consciência, que eu acho que é a fase mais complexa, porque aí você vai atropelando. E na medicina, a gente acaba focando muito na excelência do atendimento, e tem que ser, né, ali é uma vida que está na sua mão. E então todo o resto, bastidores,
fica largado. Uhum. E aí, um dia minha mãe virou pra mim e falou: "Filha, por que você não monta uma equipe?" Aí eu: "De jeito nenhum", que aí é sempre a mudança sempre não, mas para algumas pessoas a mudança dá uma congelada, né, eu sou essa pessoa. Hoje menos, hoje eu até anseio um pouco mais pelo desafio, pela mudança. Mas era uma coisa assim: "Nossa, não, não, porque as pessoas vão querer fazer comigo", aí também tem um pouco da questão dessa prepotência de você achar que é só com você, eu não vou perder Não, mas eu qualidade, vão entendo. puxar meu tapete, sabe. Eu como designer, eu também tenho uma dificuldade, porque eu entendo uma coisa que eu acho que deve ser parecido com essa dor que você viveu, porque assim, mas as pessoas me contratam. Elas estão confiando em mim, no meu olhar, na minha atenção, principalmente eu que sou designer, tipo assim, eu sei que as pessoas estão comprando a minha A sua cabeça. cabeça, sim. Quão honesto vai ser quando elas descobrirem que é outra cabeça que tá pensando no meu lugar. E eu, por muitas vezes, questionei a falta de honestidade mesmo, mas a pessoa me contratou e eu contratei outra pessoa para fazer o trabalho que a pessoa me contratou. Então eu acho que também tem essa cobrança da prestação de serviço, né, que é do tipo assim: "Mas não vai ser mais eu", e as pessoas não vão querer, Não, então não você vai adiantar, então não vou montar equipe, porque exato, não vai adiantar. exato. E aí a primeira resposta que eu falei essa pra minha mãe foi essa. E eu era mais agressiva, assim, eu era coro eu tinha muita dificuldade de falar não, então às vezes eu era grosseira e geralmente a gente é com quem a gente mais ama. Aham. Então não foi assim, tipo: "Ah, mãe, não vejo", era tipo: "Você não sabe, não sei o quê, não vão, as pessoas querem que eu faça e tal". E aí ela: "Então tá bom", tipo assim, né, eu dei minha sugestão. Só que aí coisas começaram a complicar da minha saúde. Eu tive uma síndrome de Tietze, que é algo raro, que é uma inflamação no externo, e eu travei, eu não mexia daqui pra cima. Nossa. E eu estava assim, estava quase chegando num campeonato muito importante dos cavalos, e eu tendo que entregar esses cavalos bem, e eram alta performance, um cavalo ia viajar para competir no exterior, e tinha aquela pressão toda de resultado. Uhum. E e aí eu ficava, assim, tendo ter ajuda da minha mãe pra banho, pra tudo. Era uma coisa muito, muito doida. Demorou pra ter o diagnóstico, porque não foi logo ir no primeiro médico e diagnosticar. E aí eu precisava atender a minha cabeça e eu ficava: "Meu Deus do céu, como que eu vou fazer?". E aí eu lembro que eu dividi meu irmão e o Yuri, que meu na época era meu namorado, né, meu marido atual, e que não são veterinários, e eu falo assim: "Vocês vão me ajudar para quê? Para carregar meu material, para posicionar o que tiver que posicionar de equipamento, de fazer essa parte, e eu vou ser a cabeça ali falando e fazendo ali para vocês". E aí eu avisei para os clientes que eu assim: "Olha, eu não tô bem, eu tô assim". Alguns falavam: "Não, Mário, o fulaninho tá bem, não precisa vir", principalmente em pequenos animais, os que estavam estáveis, foi tranquilo. E dos cavalos era tipo: "Vem do jeito que dá, a gente quer, né, fazer a sessão de físio e tal e tudo mais". E o médico tinha me pedido só 5 dias em casa, e eu fiz 3. Quando eu me senti um pouquinho melhor, eu fui, desse jeito que deu. E aí eu lembro de eu sentada num banquinho, gente, que loucura. Eu sentada num banquinho e eu falava: Yuri, segura a pata do cavalo, segura aqui o membro", e aí eu só conseguia mexer um pouco ainda, não estava mexendo todo o movimento, e eu ia com a ponta do laser fazendo, assim, no tendão, nas coisas e tudo assim, e aí mexia um pouquinho, eu sentia uma dor absurda, aí eu falava pra ele: "Vai na farmácia, compra um Salompas", aí eu botava Salompas, aí eu botava era tudo assim, era o meu corpo gritando por: "Olha pra você". Uhum. E eu fazendo de tudo pra, tipo, vou controlar isso aqui. Claro que o final foi assim, paralisar de novo, né, ficar muito ruim, e aí sim, tive que fazer 10 dias. Então ao invés de fazer 5 eu acabei fazendo 10, mas pelo menos estava tudo entregue, os animais foram para as provas. Só que aí eu comecei a pensar: "A que preço?". E você não tem eu tenho uma coisa que eu fico falando essa palavra, eu falo exatamente essa palavra e meu marido tá falando assim: "Não fala isso pra mim", de vez em quando eu fico assim ó, eu sou uma merda mesmo, não posso nem ficar doente. De vez em quando eu me sinto uma grande merda, tipo assim: "Cara, não é possível que eu não posso ficar relaxada". Isso já não acontece mais, hoje é assim ó, eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou ficar pensando com dor de cabeça. Eu vou dormir
deitar e depois eu resolvo isso, que é aquele negócio assim, né, hoje eu tenho uma coisa que é, o meu corpo não sabe que dia da semana que é, então se eu trabalhar sábado e descansar na quarta, porque hoje eu estou precisando descansar, o meu corpo não vai saber, só a minha cabeça. Então a minha cabeça vai estar sendo compensada agora porque eu tô Porque descansando. você tá descansando. Mas, eu muitas vezes que eu fiquei doente e não podia parar, porque tem uma coisa também que você não comentou aqui, que se você não trabalha, você também não recebe. É. Ainda puxa um negócio que eu preciso pagar um aluguel, e se eu não trabalhar eu não vou conseguir fechar o mês, porque eu preciso pagar uma conta, porque quando a gente começa a gente Exato. tá tudo Exato. contadinho, né. Não, tem muito esse ponto. É. Realmente esse ponto da parte financeira também pesa muito, e pro autônomo que não se percebe como principalmente para o profissional de saúde, né, do autônomo, profissional de saúde que não se percebe como empresa. Uhum. E aí nesse dia a voz da minha mãe voltou na minha cabeça: "Você precisa montar uma equipe". E forçadamente você viu como que era trabalhar É. numa equipe, porque, tipo assim, se você só precisava da sua cabeça pra demandar ali duas pessoas que não são Que não veterinárias. eram as veterinárias que lidavam muito bem com o animal e me ajudavam, então, assim, o meu irmão ia mais na parte de pequenos animais, então ele me ajudava a levantar, ele me ajudava a posicionar, aí eu falava assim: "Você vai botar esse disco nesse membro", e eu estava ali e o responsável, né, do animal estava junto, ele estava acompanhando. E aí começou a segunda fase que eu também não tinha consciência, mas eu já vi que eu estava desenvolvendo um método. Uhum. Que esse é um ponto crucial, se você quer montar equipe, tem um método. Tem. E tem um playbook também, eu tenho logo no meu curso, uma das primeiras aulas é: "Você está começando agora a formatar sua empresa, comece a registrar tudo". Porque quando você precisar de uma ajuda, você tem Isso, um vai. playbook, tá tudo aqui, ó, eu registrei, é só seguir esse passo, É, entrega esse playbook para outra exato. pessoa. E a melhor parte de fazer um playbook, Mara, é quando você tá montando seu próprio Com certeza. sua própria jeito de trabalhar, porque Total. depois para você pegar, tirar da sua cabeça e botar no papel é super É dói, e aí difícil, dói, né. exato, mais difícil, com certeza. E então ali já estava nascendo, mas eu não sabia, e eu estava ali, na verdade, apagando fogo, que a maioria das vezes é o que a gente faz, o autônomo, a gente vai apagando fogo. Mas você já tinha um método de trabalho que você falou. Tinha o meu, mas que não era escrito, não tinha playbook, não tinha nada, na verdade, era como eu trabalhava. Que não é que ninguém te ensinou, foi uma coisa que você fez. Eu fui pegando, assim, aprendi na pós, aprendi aqui, aí eu vi o que que era a demanda e a necessidade conforme eu atendia os pacientes, e aí fui criando. Só que isso não era consciente, isso era só o que eu fazia. Você falava assim: "Ah, você tem um método?". "Não, eu vou e faço uma sessão de fisioterapia, eu faço uma avaliação e depois eu faço a sessão o cronograma de atendimento". E então não era consciente. Quando eu trouxe para consciência que eu falei: "Espera aí, o meu irmão tá me ajudando, o meu namorado tá me ajudando, e funcionou", eu vi outra coisa e falei: "Opa", só que é isso, eu precisava estar ali, porque eles não tinham as habilidades técnicas, eles não eram formados e tudo mais. Então, antes que alguém já venha me cancelar falando que eu botei gente que não era veterinária, eu estava junto, Não, mas ficou claro que você foi lá paralisado. T-rex, assim. Mas então assim, eu vi que ali era possível, a voz da minha mãe voltou, bom, e eu falei: "Vou montar uma equipe". E aí o que que eu pensei: "Vou começar a ter estagiário", que eu já tinha, mas era de vez em quando. "Vou ter estagiário, o estagiário já vou vendo qual que tem mais perfil e convido alguém, né, pra fazer parte da minha equipe", né. Aí muito criativa na época: "Ai, que tá, então a equipe tem que ter um nome, Equipe Mariana Naum". Nossa, hora de criatividade, que foi que hoje a gente chama a equipe MN, né, mas que na época foi o que veio, e isso é uma característica muito importante, eu acredito, para quem empreende, é fazer, né, você é muito o que você faz, Hã. e é fazer com o que você tem. Às vezes a gente fica muito: "Ai, mas eu preciso de tal coisa para fazer", faz e aprimora. Eu sou muito essa pessoa. Mas Mari, é muito na minha cabeça, de novo, voltando, comparando aqui com o design. Sim. Quando a gente fala lá que as pessoas compram você, ter a equipe Mariana não faz sentido que as pessoas vão continuar comprando você. Sim, Se você vai parar pra pensar a Ana Couto, que é uma grande designer, né, que tem um estúdio de brand gigante no Rio de Janeiro, mas que atende o Brasil inteiro, ela ainda é a Ana Couto.
E tem a equipe dela. Que não é mais ela que faz, ela faz só os clientes acima de, sei lá, 10 milhões, entendeu? Mas eu acho que na verdade, uma grande sacada. Você Foi. continuou sendo você ali naquela equipe. É, foi, mas não foi pensado, foi tipo assim, A vida te levando o pro lugar nome, certo. e foi o nome assim, tá, então precisa ter um nome, equipe Mariana Naum, né. E aí eu comecei a escrever meu método, aí eu comecei a trazer pra consciência muita coisa. E como começou essa equipe? Eu e minha mãe. Ela era meu financeiro, ela começou a ser secretária financeira, ela começou a fazer alguma coisa de bastidor mesmo, e que ela já faria melhor que eu. Aí você fala: "Nossa, então sua mãe, ela tem né, histórico", porque aí as pessoas, né, justificam: "Ah, mas a mãe dela tinha um cargo lá". Minha mãe é pedagoga, professora e depois se formou pra parte de corretagem, e ela começou a fazer alguns cursos de administração, de Excel, de não sei o que e tal. E é isso, mão na massa. Começamos a botar a mão na massa, era tudo escrito. A gente deu um início, assim, porque era uma, né, então era tudo escrito, da agenda, de atendimento e tal, não tinha nem muita coisa de Excel, era algo muito simples. E aí começamos a equipe Mariana Naum nesse contexto já de delegar. E eu comecei a aprender a delegar, eu tinha muita dificuldade de delegar. Esse é o maior erro que a gente tem. Porque a gente eu pensava muito: "Vai perder em qualidade, ai, a pessoa não vai querer fazer, ou eu vou delegar, mas vou ter que ficar participando de tudo", né. E aí Mas delegar também é um dom, né, porque não é só você passar para frente a tarefa ou pedir para aquela pessoa realizar, é também você inspirar, você, tipo, deixar aquela pessoa bem, não é só, né, tem aquela coisa de diferença de chefes e líderes. líderes, total, acredito muito nisso. Aquele livro que é maravilhoso sobre isso, O Monge e o Executivo, já leu? Não, Ai, tá você na minha vai lista, amar sério. ler esse livro, que fala muito sobre isso. Tá na minha lista, assim, de livro. Agora que você falou, fiquei com mais vontade. Gerou mais desejo de ler esse livro, porque eu acredito muito nisso, que é uma diferença muito grande em você ser chefe e você ser líder, né. E a parte do empreender foi muito eu buscando, e acho que até hoje buscando aprimorar sempre a questão da liderança, né, porque essa é minha, como eu vou dizer, minha alma, acho que grita por isso, assim. E eu já tive chefes, e foi horrível, Uhum. né, e eu já tive essa, até eu chamei ela de chefe, essa que falou assim: "Mari, vamos", essa que deu meu start, na minha história, mas na verdade ela era uma Uma líder, líder. né, ela foi uma grande líder para mim. E, bom, e aí nasceu a equipe, a gente se dividiu assim, eu continuava ali no WhatsApp, nas coisas e tal, mas ela já me desafogou da parte de financeiro, de cobranças, algumas coisas mais burocráticas. E um estagiário junto. E estagiário, porque aí eu estava buscando alguém para parte de entrar na equipe para veterinária. Uhum. E aí, em 2017, comecei, montei a equipe, comecei a ter, e em 6 meses eu quebrei. Ah. Assim, Você escutou aquela grande fala: "Ai, que que as pessoas que dão certo quebram pelo menos 5 vezes"? Ai, eu odeio não isso, Mari. escutei. Eu já quebrei 2 vezes, na verdade eu posso dizer que 3, mas 2 bem grandes, e daí a gente quebrado, e quando a gente quebra, a gente não quebra só nossa empresa, a gente quebra a A gente junto. gente junto. E eu quebrado as pessoas: "Não, fica tranquilo, eu pelo menos já quebrei umas 5 vezes, hoje eu tenho sucesso". Eu falo: "Cara, mas eu não quero quebrar 5 vezes pra desde quando isso é uma regra que você precisa quebrar pra ter Não. sucesso? Eu não quero, tem como aprender a dar fazer certo, sabe?". É. Eu não escutei, mas acho que porque eu nunca vivi, na verdade, assim, na época eu não vivia com muita, num meio corporativo, assim, então outros veterinários olhavam e meio que falavam assim: "Ah, eu te avisei que, tipo, a equipe não dá certo, tem que ser Eu acho que você". é pior do que quebrar. Acho que Talvez, é pior do que: "Ah, você só quebrou a primeira vez". talvez, era tipo assim, porque eu fui conversar com algumas pessoas, né, antes de efetivamente botar a equipe, e a maioria: "Isso não vai dar certo". Domicílio, então, você não vai ter controle do que a pessoa está fazendo. "Ó, Mariana, vai dar 2 meses, a pessoa vai levar o cliente para ela e vai aprender como você faz, vai levar para ela e vai parar, E foi vai isso que sair". aconteceu? Não Não. foi isso que aconteceu, não foi nada, assim, ético nesse momento, mas eu sabia zero de gestão de pessoas, de gestão num geral, e faltou muito isso, porque eu montei a equipe, mas eu continuei trabalhando naquele ritmo, segunda a sábado,
loucura. Então, eu não tinha tempo para parar e estruturar, né. A raiz do negócio estava muito fraquinha, então qualquer tempestade, qualquer problema que acontece, leva embora, né. A raiz precisa estar forte ali para aguentar as tempestades que no empreender são diversas. Então foi muito foi um aprendizado nesse sentido, só que aí eu decretei para mim que aquilo não era para mim, e voltei em 2018 à carreira solo, a trabalhar solo, e voltei a viver com aqueles problemas de ter um teto, e aí eu criei então uma lista de espera, que aí era assim, pós-operatório não dava, eu encaminhava para outra pessoa, para outra colega que trabalhava com reabilitação. Até aí, 2018 já tinha crescido bastante a reabilitação no Rio, veterinária, né. E aí eu lembro muito de pegar e falar assim: "Nossa, é isso que vai ter para mim". A sensação era decretando, né. Cheguei ao Cheguei no auge da minha carreira, né, tenho uma agenda lotada e é isso, e é fim. aham, daqui só pra pior. Vou parar quando é quando ficar doente eu paro, vou ter uma reserva de emergência, vou paro, faço uma lista de espera, que vou ficar dessa forma, e é isso. E daí é um outro erro, que eu já cometi esse erro, eu tinha o meu dinheiro, depois que eu quebrei a primeira vez, eu tinha um dinheiro pra quebrar de novo. E como eu acredito um pouco na lei da atração, porque às vezes você se prepara, né, tipo assim: "Ah, então preciso ter uma reserva, porque se eu quebrar de novo, eu posso quebrar, não vai ser". E daí, curiosamente, eu quebrava de novo. Eu acho que eu preparava tanto aquele dinheiro para ser gasto com aquilo, e eu acredito um pouco nisso, né, de lei da atração, das coisas que a gente emana das energias que a gente joga no universo, que eu acho que eu me preparava tanto para quebrar, que eu quebrava de novo. Era impressionante, até que o dia que eu falei assim: "Não, eu tenho que ter dinheiro, na verdade, para viajar, para fazer outras coisas, para viver, para ter férias, porque enquanto eu tenho esse dinheiro para o dia que eu quebrar, o dia que eu sempre chego. Esse dia sempre chega, Né. tá, e tá lá pronto". É como se eu estivesse planejando também. É, tipo isso, pode ser, faz sentido, isso que você falou faz muito sentido. Mas enfim, então eu tinha decretado o fim do meu auge na veterinária, em 2018, só que a vozinha do empreender ela volta. E aí eu já tinha um pouquinho mais de noção, porque aí eu já comecei a conversar aí com um tio que é empreendedor, um tio que trabalhou muitos anos no mercado financeiro, eu comecei a expandir, que é repertório, que é a parte que eu amo de marca pessoal, quando você expande o repertório, o seu mundo expande junto. E eu comecei a entender os erros que eu tinha cometido, as questões, aí eu comecei a buscar, mas era algo secundário, né. E a vozinha do empreender voltava, ficava fazendo, ficava conversando ali comigo internamente. E então, chegou uma estagiária, que a gente tinha feito faculdade juntas, a Aniele, e quando ela no primeiro dia de estágio dela, eu falei: "É ela, eu vou montar a equipe com ela e vai dar muito certo". A gente tá juntas até hoje, né, e a equipe já cresceu, nós somos 6 veterinárias e tal, mas, eh, só que eu falei: "Não vou falar nada agora, ela vai fazer um tempo". Eu já conhecia como pessoa, assim, então questão de caráter que pra mim é fundamental, Porque mais não do se que ensina. técnico, Aham. porque isso não se ensina. E aí eu lembro, e eu me emociono nessa hora, Pode chorar, tá liberado. quando eu conto essa história. Que eu lembro que junto no dia que ela entrou, eu cheguei em casa e meu marido falou assim: "Eu tô com oportunidade para ir para os Estados Unidos". Hum. E eu lembro que eu olhei assim, aí eu: "Ah, me conta o tempo". Ele já tinha ficado, tipo, um tempo e voltava, ficava alguns meses e voltava. Aí eu: "Ah, quanto tempo talvez ele pra ir?". "Talvez uns 5 anos". Aí eu aí ele: "Mas é pra gente ir junto", a gente era noivo na época. Aí eu lembro que eu falei: "Não tô acreditando nisso". Aí, como uma boa dramática, chorei, descabelei, Justo hoje, justo hoje. justo hoje, agora que eu vou crescer, que chegou a minha hora. Só que aí eu acredito muito também, falei um pouquinho no início, né, e vou falar de novo sobre a fé, Uhum. que isso me move muito. Porque eu comecei a juntar os pontos, espera aí, ela começou hoje, eu tive esse insight, aí ele falou de se mudar e, meu Deus, só que aí eu comecei a juntar assim: "Espera aí, acho que é um momento de novo". E aí eu já trouxe, é o momento de empreender.
Uhum. Não foi aquela coisa: "Ah, vou montar a equipe, aí já foi diferente. E porque também isso em 2018, né, o mundo já estava outro, porque Também. o Instagram, as redes sociais chegou no Brasil lá com 2010. Só que ela amadureceu 2015, né, 2013, 14, 15 começou a amadurecer. Então a gente já tá vivendo uma outra era em 2018, uma outra era de empreendedorismo, de informação, de acesso, de exposição, né. Começou nessa época as publis, que começou aí, então a gente já começa a ver o empreendedorismo no empreendedorismo 2.0, né, Mari? É verdade. Que não era só você num novo momento, mas era o mundo todo num novo verdade. momento. Não, faz total sentido. Total, realmente, eu já estava inserida, talvez sem saber, assim, na própria questão do Instagram e Uhum. tudo mais. Eu usava muito meio que como era tipo um diário, né, de mostrar ali um pouco do meu trabalho, um pouco de lifestyle, não sei o Não quê. tinha stories na época, Não, então era um post e outro. era mais estático, né. E então era eu já usava. Mas aí eu lembro que assim, eu quando eu cheguei foi tudo um pouco porque às vezes eu falo: "Tem mudança que é planejada, tem algumas que são no susto". Uhum. Comigo, a minha experiência de vida, as no susto geralmente são as melhores, que aí eu tenho que dar uma acelerada, e aí você planeja, né, o negócio acontece e planeja. E Mas você planeja com o negócio acontecendo. isso, é isso. Tipo, é mais ou menos isso. Trocar a roda, eu já falei isso em outro episódio, trocar a roda do carro ou com ele em movimento. Com ele mo não, E a gente vai trocando. entendeu um pouco isso. Todo dia um pouco isso, na verdade. Você troca a roda do carro que ele me mandou, nessa eu vou lembrar, vou guardar pra mim. E aí eu assim, a Nelly foi fazer um estágio, foi dando muito certo, e ela trabalhava tanto com cavalo quanto com cães, então aquilo deu, né, um match Mete. muito bom. E aí, enfim, passou um tempo e eu cheguei pra ela e falei: "Olha, eu tô com uma oportunidade de ir para os Estados Unidos", e aí também eu estava na fila de espera para um curso nos Estados Unidos de uma questão de laser e tal, pra parte veterinária ainda, e saiu, abriu e eu fui chamada pra época que o Yuri se mudaria, assim, Então é o universo trabalhando ali, né. muita coisa. E aí eu falei pra ela: "Só que a gente vai ter, assim, sei lá, uns 6 meses pra eu terminar de montar o meu casamento", que ia ser um destination wedding, né, que é tipo final de semana, tinha um monte de coisa pra fazer. Falei: "Eu tenho eu saio do meu casamento, eu tenho uns 20 dias aí de lua de mel, eu volto, eu tenho mais 10 dias no Brasil e vou me mudar". E ela eu lembro a gente no carro, e ela me olhando assim: "Tá". Eu falei: "Você não precisa responder agora, só que eu também não posso esperar muito tempo, né, se você quiser pensar". Você responder agora, mas pode ser amanhã. Pode pode ser agora à tarde, não precisa ser agora, mas pode ser daqui a pouco. Mas amanhã você me fala. E aí ela falou: "Mas como que seria e tudo?" Eu falei: "Ó, não sei exatamente, a gente vai vou pensar melhor". Aí eu falei pra ela: "Eu tenho", acho que na época era 32, 35, assim, pacientes. Falei: "Você vai assumir todos, e enquanto eu tô lá fora, quando eu voltar a gente divide, a gente pensa, ou eu vou pegar mais licença, isso eu não tenho como te garantir, mas você vai assumir". E ela estava já na pós também de físio. E aí eu lembro do olho dela, olhando pra mim com aquela coisa: "Quero muito, mas pavor, sabe, gente, onde eu saio desse carro?". E aí, mas ela calma, serena como sempre, assim, tipo: "Tá, eu vou pensar e tal". Eu falei: "Então tá bom". Aí eu aquela meio que não querendo pressionar, mas pressionando: "Essa semana você me responde, né". E aí eu lembro que daí não sei, acho que se foi na mesma semana, como foi que ela respondeu que ela topava, que ela queria, só que ela precisava de um tempo, e para sair do lugar que ela estava trabalhando e tudo mais. Aí eu vi mais ainda do caráter dela, Uhum. né, de ter essa responsabilidade no lugar que ela estava e tudo mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse meio tempo, o Gandhi, meu border collie, quebrou em dar pata, foi assim, caos, né. Dizem que antes de, eu não sei, já li algumas vezes isso, como é, que antes de acontecer uma coisa muito boa ou tal, às vezes a vida começa a entrar num caos muito grande antes de Eu tenho uma frase pra isso, tem uma frase que eu li num livro de Napoleão Hill: "Antes da aurora vem a hora mais escura". pronto. Eu amo essa frase. Pronto, essa frase, para resumir o que aconteceu em 2019 na minha vida. E aí eu me mudei, né, para os Estados Unidos, e aí veio muito forte essa primeira transição na carreira, que ainda que era com tudo na veterinária,
E aí quando eu cheguei lá, foi muito eu lembro eu chegando, assim, a gente ia morar num lugar, era assim, uns 40 metros quadrados, eu acho, assim, a gente é totalmente diferente do que a gente morava aqui. E aí eu lembro que eu entrei, e aí o Yuri falou: "Ah, eu já preciso descer pra ir pra ver umas coisas e tal". Eh, eu lembro que eu fiquei com 6 malas, era aquilo resumindo minha vida, eh, no meio da sala, e eu comecei a chorar falando: "Casei e agora é isso? E pra onde eu vou? O que que eu faço? Como que é a minha nova Foi rotina?". pra onde, Eu fui exatamente? pra Oklahoma, Aham. nos Estados Unidos, na verdade, Purcell, né, uma cidade de Oklahoma, e a gente, morava num rancho, né, e aí, assim, foi algo muito, assim, ele foi para conhecer coisas mais do cavalo, essas áreas que ele gostava, a gente tinha alguns conhecidos, amigos lá, mas foi a mudança mais difícil na minha vida, porque eu sempre fui muito trabalho, e ali estava sendo uma oportunidade de eu olhar mais pra Mari pessoa, Uhum. e só que eu não planejei aquilo, então eu Já era muito eu já não era um sonho morar fora, pelo contrário, eu sempre gostei de viajar, uma das maiores paixões, inclusive hoje na vida, é viajar. Eu posso ficar até 1 mês, 2 meses, mas eu tenho data de ida e de volta. Uhum. Eu falo que essa que eu É o moro prazer exatamente onde eu quero morar, sabe, que o prazer de ir e é o prazer de voltar. de voltar. Então, enfim, e eu sabia que, né, não seria bem assim. E aí, um dia caminhando num parque que tinha lá um lago, que eu falei: "Tá, então pelo menos vou começar com uma atividade física, eu tento arejar a cabeça, eu vou começar por onde dá". E eu já estava lá há uns 3 meses, os primeiros meses foram muito mais difíceis. Eu falo um inglês meio não era assim, não sou fluente, mas hoje eu falo muito melhor do que antes, né, mas era um inglês que eu me virava. Uhum. Eu entendia muito mais do que falava, porque eu morria de vergonha. E eu não tinha um amigo, uma família, eu sempre fui agarrada com família, com amigo. A minha mãe não foi muito a favor, e mãe, vou contar, tô abrindo tudo aqui, hein. Mas ela não foi muito a favor, assim, por conta disso, agora que você tá crescendo, seu negócio vai bombar, tá, né, você tá num outro nível do trabalho, você vai, tipo, largar tudo e ser dona de casa. Ela não falou bem assim, mas era mais ou menos isso. E eu tinha um pouco esse preconceito, de tipo: "Ai, vou dona de casa", isso me apavorava, Uhum. sabe. E que nada contra, se a pessoa quer ser, eu tenho amigas que são donas de casa plenas, maravilhosas, mas ela quer ser e tudo. Eu que queria crescer e estava começando a entrar de tipo: "Vou empreender", Uhum. foi meio assustador. Porque o meu empreender, ele começou meio à distância, e foi aí que entrou muito digital na minha vida. Porque as reuniões com a Aniele era tudo digital, eu fui treinando com os clientes, eu fazia teleatendimento, não tinha ainda pandemia nem nada, mas eu já fazia com alguns que faziam questão: "Ah, eu quero que mensalmente você acompanhe", então eu fazia os teleatendimentos, né, da telemedicina, no caso, naquela época. E aí eu me vi numa situação também onde eu não podia trabalhar, porque eu não tinha o diploma, não tinha, então eu não podia nem tentar também algo na fisioterapia lá veterinária. Então eu fui caminhar no lago, que naquele dia era o que eu achei melhor que eu podia fazer, de ficar ali trancada em casa. Era um lugar super arrumadinho, já estava pronto, assim, pra gente entrar, mas era aquilo, era um lugar bem menor do que a gente morava, e era uma cama de solteiros, eu lembro também. Para os 2, com uma bicama. Eu lembro que isso me chocou também, que eu falei: "Meu Deus do céu, mas vamos lá, bora que", e aí eu precisava criar um sentido. Eu, Mari, sou movida muito a significado. Se isso tem um significado e tá fazendo sentido, eu entro de cabeça. Se isso não faz sentido, eu não consigo nem te olhar, sabe. Então aí, talvez algumas pessoas se identifiquem nisso comigo, assim, porque, quando faz sentido a gente vai, a gente topa dormir, sei lá, acho que foi 6 meses, 8 meses, numa cama de solteiro, bicama, você topa fazer isso, depois a gente comprou uma cama de casal e tudo mais, mas assim, era um lugar lindinho, eu estava dentro, assim, todo novinho, sabe, as pessoas, os donos lá dessa casa, desse loft, eu não sei exatamente o nome, mas eram muito caprichosos, assim, receberam a gente muito bem acolhidos. Só que era tudo muito novo e diferente. Então eu ficava nessa: "Ai, meu Deus do céu", sabe, tipo, não quero ser ingrata, mas ao mesmo tempo não era o que eu planejava, não era o que eu queria.
E aí, beleza, fui pro passeio, fui caminhar naquele parque, eu olhava, eu: "Ai, que lindo lugar, não tem esquilos, né, lá não tem". Eu tentava achar alguma coisa pra começar a gostar: "Ah, aqui tem esquilos, vou gostar daqui". Era alguma coisa, sabe. E aí, quando eu estava andando, me veio esse insight: eu estou na terra do business, eu estou na terra do empreender, eu vou devorar isso aqui, sabe. Aí foi uma coisa, assim, só que eu falei: "Não tem dinheiro", que aí outro ponto de quem começa às vezes a empreender, né, o pequeno empreendedor sente. Falei: "E ainda em dólar, como é que eu vou investir, tipo, num curso de formação e tudo mais?". Só quem quer vai achando lugares. E aí eu Lá conversei tem com bastante coisa gratuita, né? Você pegou o quê da questão, eu não sabia disso, mas aí eu fui para uma biblioteca gratuita que, assim, é a biblioteca, era perto de casa, e eu comecei a ver alguns livros, algumas coisas, e eu comecei a ver que estava tendo aulas na biblioteca. Aí eu falei: "Como assim, gente? Que legal, né", e eram salas lindíssimas, assim, falei: "Isso tudo gratuito, nossa, que estranho". Mas aí eu fui perguntar, e aí tinha um curso de empreendedorismo para imigrantes, que eram alunos da faculdade da OU, que era da Universidade de Oklahoma, que era, eles faziam com matérias, complementares, assim. E tinha aula de inglês, gratuita, tinha, então assim, eu mergulhei na biblioteca de Norma, eu vivia lá, e eu comecei a fazer esses cursos. E aí a outra chavinha, que virou do empreender na minha cabeça, foi quando um professor entrou e falou: "Olha, hoje a gente, vai falar sobre empreender e tudo, mas o início da aula eu vou falar sobre personal branding", que é o branding, Que é a sua transição de carreira. que é a minha transição maior de carreira, assim, e que hoje do maior assunto que eu consumo, que eu trago para o meu negócio da Que é como eu equipe. te enxergo, tá? Porque eu não enxergo você como a Mari veterinária, eu te enxergo como a Mari do brand pessoal. Eu ganhei, então já podemos me encerrar nessa podcast, muito obrigada. Mas é, você é bem forte nisso. Porque é muito, assim, mudar imagem é difícil, né, e até porque você tem que lidar com as suas crenças. E aí eu lembro que o professor começou e nos 10 primeiros minutos, eu tive aquela outra visão de: "É isso que eu quero pra minha vida, e a veterinária precisa disso". Mas você também não teve a visão do tipo: "Eu me reconheço, eu já faço isso"? Tive, Teve mas numa visão, assim, é empírico, é meio, assim, eu faço sem a intenção de fazer, mas eu já faço. mas eu já faço. Tipo, ele tá falando: "Ah, eu já faço. É. Isso, Brasil. Ah, eureka, né? Então assim, personal branding, É isso. E eu entendi que era assim: "Nossa, tá dando muito certo, porque, é isso meio que eu já faço intrínseco", sabe. E aí eu aprendi, eu começava a levar pra Aniele que estava aí, que até então, era equipe de uma veterinária, e ela tocando as coisas e tudo mais. E, e aí depois entra outra e mais outra, enfim, a gente foi crescendo. Só que quando eu voltando pra aula, assim, né, desse professor que ele falou, eu fiquei tão empolgada, mas tão empolgada, que eu não consegui mais prestar atenção em nada. Depois ele falou não sei o quê, do planejamento lá, eu só ficava com isso na cabeça. Branding pessoal, né, que seria a tradução, porque branding não tem muito uma tradução, porque ele é meio uma gestão ali, meio que não é gestão. eu costumo falar que a tradução de branding é marcando, porque literalmente é. É, E você é fazer o verdade. branding nada mais é do que você marcar, seguir marcando, né, não pode ser só eu marquei, não, seguir marcando todos os dias. Faz sentido isso, porque, faz sentido, muito sentido, porque ele não tem ao pé da letra, né, de uma tradução, mas é realmente O pé na letra mais próximo a esse, o marcando. é. Mas, pra mim marca é Sim. você fazer uma diferença ali mesmo. Exato, é sobre diferenciação, né, e você gerir essa diferenciação, não é só essência e nem só personagem, até porque eu, pelo menos, eu não sou da linha de você criar um personagem, acho que não é sustentável, e se não tiver alinhamento com a sua essência, o que que é que você está criando, né. Então, sou mais dessa linha, assim, do branding pessoal, onde a gente vai estar alinhando a diferenciação, né, o propósito ali da pessoa e tudo,
mas muito com também a história dela, né, porque eu entendi que, assim, eu falei: "Nossa, eu acho que esse diferencial que eu tenho hoje na veterinária, é porque eu conto muito a minha história e que só eu vivi". Uhum. E porque tecnicamente tinham pessoas tão boas quanto eu, até melhores tecnicamente, e que não conseguiam se destacar tanto no mercado. E eu às vezes me fazia essa pergunta: "Mas gente, como assim?", sabe. Às vezes eu ia tirar dúvida com a pessoa A, e essa pessoa ficava: "Mari, eu não consigo na agenda", ou vem cliente que só pede desconto. "Caramba, você tem clientes tão qualificados", e qualificado aqui eu não tô falando sobre, a pessoa que é rica, que tem dinheiro, não, mas pessoas que valorizam, né. Uhum. É uma das maiores dores na veterinária, Bi, não sei, como que é na sua área também, mas é a desvalorização. Eu nunca senti isso, a não ser quando eu era CLT. Foi a única vez na minha vida que eu me sentia desvalorizada na profissão. Depois disso, eu não sentia isso e eu falava: "Que é isso que eu tenho?", porque não é que, eu sou diferente, sou, super não, mas o que eu faço e depois nessa aula, eu descobri que era um branding pessoal, só que era empírico, era sem ter consciência das coisas. Eu falei: "A veterinária precisa disso". E aí, a partir daí, a minha vida se virou toda para estudar e formar, então fiz curso na Sun University de Nova York, aí depois um outro que eu entrei para a Universidade de Virgínia ia ser presencial, só que entrou pandemia, então aí ele foi todo online, e foi bom também, mas eu falo que eu tenho que pisar lá ainda para sentir o gostinho. E você E estava lá? eu estava lá, Você voltou pra cá. eu voltei em 2021. Uhum. E aí, enquanto eu estava lá, eu falei: "Eu vou aprender sobre isso, vou, assim, vou mergulhar nesse mundo", porque fez sentido, aí eu mergulhei de cabeça. E eu comecei a perceber que eu estudava sábado, domingo, com empolgação, com entusiasmo, muito mais do que eu estudava a própria fisiatria veterinária. Falei: "Opa, tem algo aqui". Uhum. Só que aí, você eu precisei, né, não vou falar você, não sei o outro, mas eu precisei lidar com as minhas crenças, né, que limitavam mesmo. Eu sei que tem gente que: "Ai, crença limitante", ai, vira até o olho, assim, né, pra cima. Mas é isso, Uhum. a gente tem crenças que são pensamentos que limitam a gente dar o próximo passo. Uhum. E aí eu Que comecei. cresceram com a gente, né, que formaram todo um negócio, né, quase que estaria, assim, cimentado que a gente tem que quebrar aquele cimento. É isso que você falou, é cimentado. Hum. Então, eu estava precisando lidar com isso, eu estava descobrindo quais eras, muita terapia, né, bastante terapia, alguns workshops de autoestima, de autoconfiança que eu fui em busca, assim, livros que eu adoro ler, e acho que é realmente nosso maior ativo, assim, é o nosso conhecimento. E aí, enfim, eu realmente parei, assim, e comecei a ter essa autopercepção. "Gente, eu fico muito mais empolgada, eu gosto muito mais disso, o que eu vou fazer com isso?", né. E aí, depois eu fui também fazer uma formação de coaching para eu entender sobre processo e para conseguir fazer a transição de carreira, e logo na sequência eu emendei num processo de branding pessoal para mim, pra minha marca, pra Mari Naum, pra entender meu posicionamento e tudo, porque eu falei: "Pra eu passar pra alguém, O que eu você preciso viver. ter vivido isso". E aí, eu fui fazendo, e aí em 2020, que veio pandemia, tudo mais, eu lancei minha primeira mentoria, a primeira turma teve zero. Ah, tudo bem, Ué, pelo menos você lançou. eu lancei do jeito que dava, como eu conseguia fazer, no coisa, teve zero. E aí, depois na segunda, e aí, assim, teve zero, então aquilo ficou meio esquisito, eu falei: "Já vou lançar de novo outra turma de mentoria". E aí começaram a vir as pessoas, aí teve 3, aí depois teve um que indicou, aí depois teve outro, enfim, e aí assim começou, e aí eu via de perto a transformação, o que eu fazia, assim, eu queria fazer presencial, eu não tinha como fazer presencial. Eu só fiz uma presencial lá com uma brasileira que estava lá, e a gente fez presencial, mas depois ela mesma pediu para se a gente podia fazer via online, né, online, porque pra ela seria mais fácil e tudo mais. Então eu vi o poder que tinha daquilo, e uma das minhas crenças era que o digital, assim, ele não conseguia dar tanta pessoalidade, né, o que a pessoa não ia ficar à vontade. E aí eu fui estudando rapport, fui estudando várias coisas pra Mas isso antes de 2020, né? Porque eu acho que de fato, é.
antes de 2020, a gente tinha esse negócio do pessoal. A pandemia, cara, foi um período muito difícil para todo mundo, mas ela trouxe muitos benefícios. E se a gente sempre for olhar, tudo tem 2 lados, né. As pessoas começaram a se comportar diferente. A gente passou a fazer atendimento com médico online, com psicólogo. Imagina que a gente ia pensar: "Não tem como fazer um psicólogo online, eu preciso estar lá para chorar", entendeu? Tipo assim, não, É, a gente começou a fazer tudo online, então acho que as pessoas também se abriram para esse mundo, né, do sim, de não precisar estar perto. completamente. E assim, até forçado, né, infelizmente de um jeito cruel Hum. até, que deixou muitas marcas, mas o comportamento mudou completamente. 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 Mudou assim, as pessoas até aceitarem mais e não ficarem, a gente foi obrigado, né. É, não Eu tinha lembro que eu escolha. assim, fiz 30 anos lá, eu estava lá, a ideia era minha mãe ir, meus cachorros irem, porque eles ficaram, eu falei: "Deixa eu ficar os primeiros meses, aí depois eles vão e tudo mais", tinha tudo programado. Fechou, e eles iam, acho que era uns 15 dias, 20 dias, alguma coisa assim, e fechou o aeroporto, fechou tudo, não tinha nada. Eu lembro, era o Yuri fez uma festa de surpresa, pendurou um balão, assim, tipo umas bexigas, 30 anos, assim, no na parede, e simplesmente, ele abriu um Zoom e era minha família e meus amigos ali, sabe assim? Então eu realmente, a gente realmente foi obrigado a. E aí de lá pra cá, já é a Mari, expert em branding pessoal, direcionado pra medicina veterinária, aí abri outra empresa, Brain Vet. É a Mari do Por Detrás do Então, Jaleco, a marca é você. Falei certo? por dentro do É jaleco, dentro do jaleco, a a marca é você. marca. Exato, que é a frase que realmente, assim, me move hoje, é o que eu busco ensinar, né, para as pessoas, porque eu acho que não é só inspirar, inspirar é bom, mas a gente precisa inspirar e fazer, né, porque se a gente fica só na motivação, nada acontece. Então, Mas esse trabalho também, né, essa transição de carreira, pelo que eu tô entendendo, não só trouxe uma nova Mari na pessoal, mas trouxe uma nova Mari na equipe, porque você tá me contando, eu tô fazendo as contas aqui sozinha, que você foi com uma pessoa e hoje você já tem 6. sim. E a gente tá falando de, tudo bem, já faz 4 anos que aconteceu a pandemia, mas a gente tá falando de algo ali também, né. Daí, além de tudo, a sua marca cresceu depois que você começou a fazer Na isso. verdade, eu falo que a minha marca da parte da veterinária, né, a equipe Mariana Naum, ela foi muito cobaia, né, do Brain Pessoal, porque eu treinei, testei muita coisa nela, para ver o que funcionava, o que que não funcionava, eh, e o que fazia sentido. Então, assim, os primeiros cursos, assim, primeiras falas de Brain foi muito dentro da equipe. Né, então isso tudo, ela realmente serviu para eu colocar também em prática e ver que funciona muito, né, que não é uma coisa que, se eu acredito ou não. Não, você agregar valor no seu nome, você se posicionar com a sua história, com um posicionamento autoral na cabeça das pessoas, é a sua diferenciação real. É. Não é mais um currículo. "Ah, mas eu tenho pós-doc, eu tenho não sei o quê", tudo bem, isso faz parte, é importantíssimo, principalmente para a área da saúde, né, fundamental, são as hard skills que a gente chama, né. Mas a diferenciação real é por dentro do jalé, skills, só soft skill. E sabe uma coisa que me chama a atenção te ouvindo? Porque, mais uma vez, a gente não se conhecia, né. É, Então a gente só sabe o que tem na internet, e internet as pessoas acham que é 100% da nossa vida, mas geralmente é 10. Geralmente é só um recorte muito pequeno. Que você tem uma característica que é uma característica empreendedora, e que, se você é um empreendedor e você não se esforça para isso, você precisa se esforçar, porque você é uma pessoa extremamente atenta. Porque eu acho que as oportunidades, a pessoa tem sorte, né, tem aquele negócio: ela teve sorte", ela não teve sorte, ela estava sim. atenta às coisas que estavam acontecendo em volta dela, né, assim. Então eu acho que tem esse seu lado de ser uma pessoa atenta a todos os detalhes, até mesmo quando você se negou, eu tenho certeza que ali tinha um ponto de atenção, que aquilo ficou na tua cabeça. Sim, Então, não é, minha mãe falou que eu devia montar minha equipe, eu não quero.
passei para o lado, não, aquilo fica. Então eu acho que por você ter esse olhar atento a tudo, que as coisas foram se transformando nessa velocidade, né, eu acho. Pode ser, assim, na verdade a atenção, né, a observação, ela é uma característica que hoje em dia quem tem, sai muito à frente, é um diferencial, é coisa simples, né, às vezes eu falo muito isso para minhas alunas, na às vezes a gente quer o que eu acho, pensa no diferencial, você quer inovar em algo extraordinário, e o diferencial tá no simples, tá na sua história, É só você tá na sua mudar seu olhar. você mudar o seu olhar. Então hoje você ter atenção onde todo mundo tá olhando tudo e distraído, onde a maioria das pessoas estão distraídas, quem tem atenção, quem tem o poder da observação e consegue extrair algo disso, você sai na frente, Uhum. não tem jeito, né. Então tem características, eu falo assim, as habilidades pessoais, às vezes, quem vai nos assistir vai pensar: "Ah, mas então a Mari porque já tem", tudo bem, é uma coisa que eu tenho, vim desenvolvendo, mas habilidades pessoais também são treináveis. Acho que isso é fundamental. Tudo é treinável na Ah, vida. Eu acho que quando as pessoas falam assim pra mim: "Ah, Bianca, mas você é criativa, eu não sou", eu falo: "Gente, mas tudo bem". Quando eu me lembro da Bianca criança, era uma criança muito criativa de fato, tá. Mas toda criança é. Quando você para pra conversar com qualquer criança, você dá risada, você vê toda criança é. Tem gente que fala assim: "Eu não sou criativa", eu falo assim: "É sim, é que nem andar de bicicleta, se você treinar, você vai começar a ficar mais criativa, você vai começar a mudar seu olhar", porque a criatividade é referência, é tudo isso que o brand também é. é. Né, é referência, é busca, um olhar atento, é você começar a prestar atenção em alguns detalhes, e daí você aos poucos você vai ver que a sua cabeça vai rodar num outro ritmo, você vai ficar mais criativa. Então, tem que nascer criativo. Não, não tem que nascer criativo. Não, nenhuma das habilidades você tem que nascer. Pode ser algo que pelo seu contexto de vida, experiência, né, pela sua experiência ao longo da vida, você desenvolveu mais uma habilidade do que outra, mas essas habilidades elas são treináveis, e eu falo assim, ó, falo para minhas alunas, vou falar aqui também, se você tá achando que tá pouco criativa, se você tá se sentindo bloqueada, é porque você tá vivendo pouco. Uhum. Você tá muito hiperfoco em alguma coisa, geralmente é trabalho, nós veterinários muito provavelmente é que você tá muito ali, sabe, no foco você precisa aumentar repertório. O que que eu gosto muito, tipo, o que que é legal? O que que é aumentar repertório? Exposição, teatro, cinema, livro, conversar com pessoas totalmente fora da sua bolha, sabe, assim, eu não converso só com veterinários, eu não co eu é aumentar ali o repertório. Isso te torna mais criativa, isso te torna mais Sim. atenta, isso te traz características e habilidades para você se tornar mais interessante. Eu acho que o brain pessoal é isso, é a diferencial o seu diferencial te torna mais interessante, né. Às vezes chegam umas pessoas e falam assim para mim: "Ai Mari, mas pô, já tá difícil lá na clínica, não sei o quê", aí pô, acabou de chegar uma outra veterinária, já teve até aumento salarial ou não sei o quê. E aí eu falo: "Tá bom, vamos pegar essa da veterinária que chegou e tudo e só vamos usá-la para construir você, Aham. né. O que habilidades que ela teve ali, que chamou a atenção do dono da clínica e ela já despontou na sua frente que tá há 5 anos na empresa?", né, assim, e aí vamos esquecer ela agora, pega as habilidades que você acha e vamos entender você. Quais são suas particularidades? Exato, porque se eu quero que as pessoas se interessem por mim, pelo meu serviço, eu preciso ser interessante. Né, se você não é interessante, como é que os outros vão se interessar pelo que você tem pra falar? Mas Mari, se você não é interessante, você não consegue fazer nem amigo hoje em dia. Exato, As pessoas estão sem paciência. as pessoas são pacientes, estão cansadas, estão exaustas, a gente às vezes termina o dia sugado, porque mesmo assim, tô trabalhando home office, mas você tá com o celular, você tá em todos os lugares, você tá em um monte de lugares, É que você a gente fica não desliga mais. não Tem desliga. a internet, eu acabei de elogiar, né, a pandemia, só que a gente não desliga mais. A gente passou por conta de celular e tudo, a gente fica ligado 24 horas, a gente está mais exausto, Sim. porque a gente está mesmo, porque a gente está recebendo informação 1000 vezes mais informações que a gente recebia há poucos anos atrás. A gente está cansado. Com certeza. E aí eu falo assim, como que a gente então descansa? A gente entendendo o que que é pra gente, o que que é, eu falo assim, né, o que que é oportunidade e o que é cilada disfarçado não, oportunidade disfarçada cilada disfarçada de oportunidade. Que eu gosto dessa frase, porque às vezes tudo a gente acha que é oportunidade, né, assim: "Ai, me convidou para ser sócia de tal coisa, me convidou para fazer tal coisa, esse projeto, esse não sei o que lá". Só que assim, quando você olha para sua marca,
e você tem ali os aspectos que realmente vão te agregar e você tem um rumo de marca, fica muito menos cansativo viver. É, mas tem isso também, e se você não tem uma marca, porque todo mundo tem, né, a gente já falou que a gente o tempo todo tá vendendo, mas se você não tem uma marca clara pra você, tudo de fato é oportunidade, porque você não sabe o que você quer, pra onde você vai. Tem uma não sei se é uma frase pronta, não sei se tem um autor, mas tem uma coisa que as pessoas falam continuamente. É a frase da Alice no País das Maravilhas, né. Se você não sabe o destino, qualquer caminho segue, Sim. né. E se você não Você tem você tá indo com uma rota, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, se você não tem uma marca, e daí aqui a gente tá falando, pô, gente, de veterinário, mas não se aplica só a veterinário. Tipo assim, a gente tá é o seu nome, né, aham. é o E seu nome. para prestadoras de serviço principalmente, porque quando a gente vai falar de um comércio, de uma venda, a pessoa já começa assim: "Vou abrir uma loja, como vai chamar? Que marca vai ter?". Mas na prestação de serviço a gente negligencia essa parte, essa construção, né. Assim, no meu método eu falo: "Não tenha uma logo, não tenha um negócio antes de você se entender com a sua marca, fazer as pazes e ter intimidade com a sua marca, porque tudo vai ser um reflexo de você. Então se você tá aleatório, a sua logo vai ser aleatória, a sua comunicação vai ser aleatória, e não dá mais para ser aleatório hoje no mundo". Não. Mas tem uma coisa que eu até fiz uma série no meu Instagram, que foi muito legal, que me trouxe muita gente, que eu fiz uma série Identidade Visual para um Pequeno Empreendedor Sem Dinheiro. E lá eu explico uma coisa que é muito importante, que identidade visual não é logo. Sim, totalmente Então diferente. você não precisa contratar um designer e ter uma logo, mas também faz parte de um branding, você Sim. ter um posicionamento. Não, fundamental. Um universo de marca, lá eu faço até um exercício assim: "Ah, que cheiro você teria?", né, aquelas coisas assim. Um universo de marca, começar a criar coisas que vão te trazer até vai dar um ar mais profissional, Com sabe. certeza. Uma paleta de Sim. cor, uma fonte, né, um mood board inspiracional para você olhar para aquele mood board quando você estiver perdida e falar assim: "Não, é esse mesmo caminho que eu tô querendo comunicar", né. Sim. Então também tem essa que todo mundo, né, tem gente que entra em contato comigo e fala assim: "Você faz identidade visual?". Gente, identidade visual não é marca, identidade visual você pode começar agora a comprar uma paleta de cor no seu guarda-roupa e só aparecer nas redes sociais, assim que as pessoas vão falar: "Ah, é verdade, ela só usa batom vermelho". Sim. Eu vejo batom vermelho, eu lembro de fulana. E é isso que eu falo que, assim, precisa estar associado com a marca. Eu falo assim: "Você quer fazer um branding", que aí branding, né, eu coloquei até, essa semana, que eu coloquei assim: "Branding é diferenciar uma coisa da outra". Branding pessoal é diferenciar uma pessoa da outra. Então eu falo: "Gente, começa pelo branding pessoal", porque o que tem de aluna que chega para mim com identidade visual, com logo, com tudo, e quando faz o branding pessoal fala: "Nossa, eu vou ter que mudar tudo". Tudo. Porque a base ela tá nessa essência do que eu vou emprestar da minha marca, meu nome, para minha marca corporativa. E aí quando você faz a identidade visual tendo um posicionamento de marca pessoal por trás, que eu acho legal separar isso, é muito mais potente. Não, e ajuda o designer a te ler melhor, Eu imagino que sim. porque daí você vai contratar um profissional para fazer a sua marca que nem você sabe quem é você, no final você não tem uma marca sua, você tem uma marca que serve para Mari, serve para Joana e serve tanto que uma coisa que eu faço quando eu vou fazer projeto de identidade visual, você passou por isso, eu mando um questionário desafiador, que é exatamente para a pessoa, Maravilhoso. não é claramente, mas assim, ó, eu quero que a pessoa defina o universo de marca dela, porque eu quero sentir que é o universo de marca dela, porque às vezes ela não sabe. Mas eu vou fazer umas perguntas aqui, que você sabe quais são, que eu quero que ela já comece a pensar qual é o universo de marca dela, porque senão eu vou criar uma marca que daqui 6 meses ela não vai mais estar usando. E eu não quero isso, entendeu? Como profissional, não quero. Nossa, muito verdade o que você falou. E realmente, quando eu lembro que quando a gente se falou e fechou assim para você fazer do site e tal, quando veio as perguntas e tudo, eu achei isso mais incrível. Porque eu falei assim: "Nossa, eu tô alinhada com uma pessoa que vê que isso é importante", né, porque já tinha falado com outras pessoas e que era muito metódico, né, muito: "Ah, então é essa cor significa tal coisa, se não sei o quê, não sei o que lá". E eu Tipo, psicologia das cores, eu não entrego isso dos meus projetos. Não tiro o valor dos meus amigos design que entregam, que eu conheço muitos que eles entregam, mas eu acho que isso é um playbook que as pessoas às vezes tentam se encaixar naquele arquétipo. é. E hoje, um dos diferenciais muito importante é você personalizar. Uhum.
você personalizar para o seu cliente, você personalizar a gente acaba tendo na veterinária cliente e paciente, né? A gente trabalha com os dois, porque quem nos torna profissional mesmo de remunerados é o responsável por nós, o cliente. E quem nos torna médicos veterinários para função é o paciente, é o animal. Então a gente trabalha com esses dois, vamos dizer assim, objetivos ali para a gente estar trocando. E quando você consegue se posicionar para o seu cliente e entra dessa forma, inclusive com a sua logo, porque Não vai foi eu ser que fiz a importante. logo. Não, a minha logo foi feita há muitos anos, há muitos anos, porque logo quando eu vou assim, você é equipe, então vou ter uma logo. Tanto que isso é até interessante, eu não fiz só a logo. O questionário que eu passei para você foi para fazer o seu site. E mesmo assim eu uso, porque eu quero de fato conhecer o universo da marca mesmo, né? Exato. Que não é a logo só. Não, não é. Então, lógico que a logo tem o seu lugar, o site tem o seu lugar, a identidade, tudo tem o seu lugar. Só que é aquilo, se a raiz tá fraca, você vai fazer daqui 2 meses, 3 meses, né? Então, esse despertar para a marca, esse convite que eu faço assim para a veterinária de por dentro do jaleco a marca é você, é muito para você olhar para dentro, porque o que você comunicar do jaleco para fora é o externo. E é como as pessoas vão te identificar, né. Então como que eu quero ser reconhecida? Entende? Tipo, essa pergunta eu sei que às vezes fica meio amplo, você fica: "Ai, boring", sabe assim? Mas a diferenciação ela tá aí. E aí quando você consegue olhar para dentro, reconhecer ter o reconhecimento da sua marca, como que anda meu autoconhecimento, né, se eu tô me percebendo bem, será que tá tendo coerente como eu me vejo e como porque tem um caminho, como eu me vejo, como eu me comunico, como o outro me vê. Nesse caminho tem vários ruídos. O branding pessoal ele diminui esse ruído, porque aí quando o outro te percebe, o visual é muito importante. A gente é muito visual, né, o ser humano, é muito visual. Então, esse sentido aguça muito a percepção do outro em você. E para esse visual, que não é só roupa, né, que a gente deixa isso muito claro, é toda uma comunicação imagética, e que tem tom de voz, gestual, enfim, inúmeras questões, quando você alinha com o que tem de dentro, isso fica coerente, né, não estou dizendo também, gente, que é uma coerência 100%, nós seres humanos somos incoerentes e temos fases. Não, e a gente muda o tempo todo. Tá tudo bem mudar. Tudo bem, E se você se conhecer num brand pessoal, vai ser mais fácil mudar. vai ser mais fácil mudar, só que tem algum cerne ali da marca, que é você, e que você vai ficar repetindo nas diversas fases, e é aquilo que vai, né, ser ali sua reputação depois de um tempo que você repete. Então, é uma coisa que profissional da saúde mira muito, né, na reputação. Então, Se você assistiu esse episódio, você não ficou com vontade de fazer uma mentoria pra área agora, você tá com algum problema na tua vida, porque aqui também, né, eu já quero fazer uma mentoria com a Mari depois disso. obrigada, mas assim, realmente é um tema que eu amo, que a gente ia ficar aqui muito mais que várias horas, porque eu adoro Que eu nem sei quantas horas tá dando, porque o meu celular que parou, para o meu pra mim tá dando 10 minutos, 6h29. e tipo assim, se tá dando 10 minutos, a gente ainda pode começar. Mas realmente, assim, é algo que eu ficaria por muito tempo, mas também a gente tem que, honrar acho que o tempo das pessoas que vão assistir, né, o que a gente não tem muito nessa vida é tempo. Dito isso, eu tenho 2 coisas pra falar, uma triste e uma legal. A triste é que eu acho que o nosso episódio tá acabando, mas a legal é que você não precisa acabar aqui. Aqui na descrição desse vídeo tem os links para você seguir a Mari, porque ela fala muito sobre isso nas redes sociais, nos stories, nos posts. Ela ela abre turma de vez em quando para mentoria, faz uns encontros. Você faz uns encontros pontuais também, não faz? Além do Temas da completa, aí a pessoa precisa entrar primeiro para o método completo, aí com as alunas tem alguns, e para o ano que vem vamos ter a mentoria mesmo, mas aí é spoiler. Mas de qualquer forma, você pode continuar esse bate-papo incentivando também essa pequena empreendedora lá nas redes, os links elas estão todos aqui. E Mari, eu não vou ainda te agradecer,
Que você já sabe, porque a Mari já veio pronta, ela já assistiu o podcast, que agora eu quero deixar um espaço para você deixar, assim, ó, a sua última marca, já que a gente tá falando de brand pessoal, a sua última marca aqui nesse podcast pra gente fechar com chave de ouro, porque já foi uma delícia, tá? Eu adorei. Obrigada, Bia. Eu acho que se eu posso deixar 2 marcas, vou resumir, prometo. Mas uma delas é para o empreendedor, para a empreendedora, é não levar as coisas para o pessoal. Fica pesado empreender porque o cliente vai reclamar, a sua equipe vai reclamar, problemas vão chegar diariamente. E quando a gente leva tudo para o pessoal, fica muito pesado. Então conseguir, assim, desenvolver mais autoestima, entender que não é sobre você, né, e você tá ali para resolver mesmo dores e problemas, isso traz mais diversão pelo processo. E precisa ser, porque se for só na diversão quando a gente está despontando ou dando uma palestra ou uma aula ou crescendo, né, nos nossos números, nas métricas, não faz sentido, né, e todo o resto, os bastidores serem chatos e pesados. Então não leve tudo para o pessoal, as coisas para o pessoal, ao empreender. E o segundo é sobre delegar. Isso muda completamente, mesmo sendo eu presa. Cresceu um pouquinho, delega. Minha sugestão para como que eu delego? Minha sugestão, primeira coisa que faz, assistente virtual. Tenha uma assistente virtual. Poxa, hoje em dia não. Antigamente você não podia ter isso, hoje você pode. Não, e você ter uma assistente virtual, ela vai fazer todo a burocracia do seu trabalho enquanto você está focado no seu negócio. Então, é minha sugestão. E para quem fizer sentido, mão na massa, porque faz a diferença. E aí você delegando, você consegue mais tempo livre, você consegue pensar na sua marca, porque é realmente a sua marca que você deixa no mundo que você vai se diferenciar, né? Porque o outro já existe. É a frase que eu mais também amo neste mundo. O outro já existe, então foca em você, na sua marca, no seu nome e tudo que ele representa aí para esse mundão afora. E tem uma coisa assim, o que vai te diferenciar de uma empreendedora para uma empresária é isso que a Mari falou, aprender a delegar. Porque, tá, eu quero de repente não ser tão grande, né, tudo bem você não querer ser tão grande, mas você não quer dar o próximo passo? Você não quer ser uma empresária, né? Ninguém começa uma empresa, uma eu presa, querendo ser sempre uma eu presa. A gente sabe que a gente tem sonhos. Sim. E o que vai te diferenciar de ser uma pequena empreendedora para uma grande empresária, daquelas pessoas que você segue, que você admira, é aprender a delegar. Porque sem isso você não vai crescer. Não, e nem ter qualidade de vida. Nem Não é nem só sobre crescer. Não precisa esperar o corpo paralisar, né? Mari, muito obrigada por abrir sua casa, por deixar eu agarrar os seus cachorros. Eu já mostrei aqui no começo do vídeo, a casa da Mari tem uma vista linda, maravilhosa. Imagino, sim, que você chegou nos Estados Unidos e ficou triste, porque nada como esse Brasil lindo que eu mostrei no começo do vídeo. Obrigada por abrir sua história, seu coração. Eu acho que foi muito bom. A gente ensaiou isso, mas que bom que veio na hora certa. E quem sabe a gente não traz o Yuri, o marido da Mari, na próxima temporada, para ele contar a aventura dele nos Estados Unidos, porque ele também é um grande empreendedor. E a gente que essa amizade virtual passe a ser mais presencial aí na nossa vida. Estou muito feliz de te conhecer pessoalmente, finalmente estar aqui batendo esse papo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Vi, obrigada mesmo. E para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor e chegou até aqui nesse episódio e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, ativa o sininho, compartilha esse episódio que tá uma delícia para aquela pessoa que precisa desenvolver o seu brand pessoal. Segue a Mari aqui nas redes e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!